testosterona é hormônio de homens, mulheres não têm testosterona. Não, não existe essa diferenciação. O que existe é o fato de que mulheres produzem muito menos testosterona do que homens. Isso é fato, né? Mulheres têm em torno de 20 vezes menos testosterona do que homens circulando no sangue. Homem precisa de muito mais, mas ambos os sexos precisam de testosterona para viver, tá bem? Bom, então vamos entender outro ponto. Testosterona é um hormônio que a gente classifica como um hormônio esteroide. O que é um hormônio esteroide? São hormônios que vêm do colesterol. O que, Samuel? Colesterol? Colesterol não é uma molécula que serve para infartar? Não, isso é o que contaram para vocês. O colesterol é a matéria-prima para a produção de vários hormônios esteroides. E todos os hormônios que são classificados como esteroides, eles têm como esse ponto em comum ter vindo de um colesterol como matéria-prima básica. Quer ver uma coisa que a gente nem comenta, assim, hoje a gente chama de vitamina D, né? Está muito em alta falar vitamina D. Já tem muitos anos que a gente já sabe que não é uma vitamina e que é um hormônio. E que o hormônio D é um hormônio esteroide, porque ele vem do colesterol. Vamos entender um pouquinho, eu vou começar lá em cima. Ó. Vamos ver aqui. Vamos começar então falando do colesterol. Tá? O colesterol, ele vai se diferenciar aqui numa coisinha que a gente chama de pregnenolona. O colesterol ele tem 27 carbonos. Aqui ele vai se diferenciar no núcleo pregnânico, que é um núcleo com 21 carbonos. E a pregnenolona, ela vai se converter em 17 hidroxipregnenolona. Para que serve a pregnenolona? A pregnenolona tem um papel muito importante no cérebro, tá? Ela trabalha de forma a conduzir melhor, a organizar toda a parte de neurotransmissão, tá? A parte de cognição, de memória, está intimamente associado com a pregnenolona. É fundamental para um bom funcionamento celular. Olha o problema de ter colesterol muito baixo, né? Que hoje é indicado que você tenha que ter um colesterol muito baixo. Você já vai ter pouca produção de pregnenolona. A pregnenolona, ela vai vir ou para baixo ou para cá, né? Aqui eu mostrei a 17-hidroxipregnenolona, mas ela pode se transformar em progesterona. Olha aqui, mais um hormônio importante, principalmente para mulheres, né? É o hormônio da fase final do ciclo menstrual. A 17-hidroxipregnenolona vai se converter no que a gente chama de dehidroepiandrosterona. Olha aqui, ó, DHEA. E o DHEA, ele vai se converter em androstenediona. Olha onde é que a gente está chegando aqui. Androstenediona é a matéria-prima para a formação de testosterona. Então, olha aqui, ó. Esse hormônio anabolizante do grupo dos esteroides, que vem do colesterol, ele é formado por aqui, tá? Tem um remédio hoje que é muito utilizado, que chama estatina, tá? Tem outros nomes, né? Lipitor, Crestor, mas são todos estatinas, que é um remédio usado para diminuir colesterol. Algumas vezes eu recebo pacientes aqui no consultório que tomam doses tão altas desse medicamento para baixar o colesterol, que tem um nível de colesterol baixinho e, portanto, nível baixo de testosterona, tá? Então, tem que cuidar isso, a gente tem que cuidar porque a gente colocou limites em colesterol muito baixos. Eu tenho pacientes com LDL de 50 e como o colesterol foi taxado como um vilão por várias décadas, a pessoa olha e ela fica feliz de ver o colesterol cada vez mais baixo, sem entender que o colesterol é importante para tudo isso daqui, tá? Vamos virar aqui um pouquinho. Ó, testosterona, ela pode ser convertida em estradiol, que é o estrogênio tipo 2, né? E a androstenediona pode ser convertida em
estrona, que é o estrogênio tipo 1. Ó, estradiol e estrona. E esses dois podem se converter um no outro ainda por cima, tá? Quem é que faz a conversão da androstenediona em estrona, da testosterona em estradiol? Uma enzima chamada CYP19. E essa CYP19 tem também um outro nome, ela é vulgarmente chamada de aromatase. Bom, quem é que ativa essa CYP19? Ela é muito ativada pela insulina. Pacientes que têm resistência insulínica, o paciente mais obeso, ele tem uma conversão de testosterona em estrogênio. Ele fica convertendo testosterona em estrogênio. Ou seja, muito comum você encontrar pacientes mais obesos com mama, né? Por quê? Porque esse estrogênio é alimento de glândula mamária. Então você olha aquele paciente com uma circunferência abdominal aumentada, ele geralmente tem mama, por quê? Porque ele faz a conversão da testosterona em estrogênio. E esse paciente ele vai ter provavelmente queixa de indisposição, libido baixo, né? Porque a testosterona ela participa dessa parte de libido. E olha o perigo de eu pegar um paciente obeso, com testosterona baixa e pensar assim, vou dar testosterona para esse paciente. Na verdade, se você fizer isso, você não está dando testosterona, você está dando mais estrogênio, porque você está dando substrato para que ele converta mais testosterona em mais estrogênio. Então, o paciente que tem um nível de testosterona baixo por obesidade, ele não precisa receber testosterona, ele precisa emagrecer, ele precisa diminuir a resistência insulínica dele, a insulina muito alta, que leva a essa conversão. Então fica um alerta, tá? Porque isso é muito comum. Eu já recebi muito paciente que veio com queixa de libido baixo, de indisposição, fadiga, e diz para mim, não, mas eu estou usando agora uma injeçãozinha de testosterona e eu tenho me sentido melhor. Óbvio que ele vai se sentir melhor, porque ele vai aumentar um pouco a testosterona, mas ao mesmo tempo eu estou ajudando ele a engordar mais e a formar mais tecido adiposo, porque o estradiol ele forma mais tecido adiposo. Então aqui eu fui fazendo todo esse caminho para você entender os diversos mecanismos que podem levar uma pessoa a ter uma testosterona baixa, tá? Ó, a baixa de colesterol, a baixa a insulina muito alta, ativando essa conversão aqui. O álcool faz muito isso, tá? O álcool é um aromatizador. Sempre que você bebe álcool, você pega a testosterona e transforma em estradiol. Um detalhe importante é entender que o sangue não é o melhor lugar para você dosar teu estradiol. É muito comum eu pegar paciente que eu olho para ele assim, eu vejo que aquele corpo é um perfil bem estrogenizado, mas quando eu doso o estradiol no sangue, não está alto. Por quê? Porque o estradiol, esse hormônio, ele tem uma predileção por tecido adiposo. Então, o maior depósito dele é dentro do tecido adiposo e não no sangue. Então, não dá para confiar. Quando eu olho um paciente que eu estou olhando, eu estou vendo que o corpo dele é um corpo de um estrogenizador, que a gente chama, o cara que estrogeniza a testosterona, e o exame dele está bom. No exame de sangue, nem sempre é um bom parâmetro para dosar estradiol, tá bem? Está mais do que provado que você, realizando o jejum intermitente, você aumenta em mais de 400% os seus níveis de testosterona, então é algo impressionante. E como fazer o jejum intermitente? Você pode fazer assim, você pula o café da manhã, não come ele, e aí você vai almoçar meio-dia, almoça, toma uma segunda refeição às 3 horas da tarde e uma terceira refeição às 6 horas da tarde. E aí fica essas próximas 16 horas, 18 horas sem comer. Nesse jejum, você vai permitir que o seu fígado trabalhe não para filtrar o que você comeu, porque seu fígado vai estar descansando. E com isso você vai liberá-lo para que ele consiga regular o seu sistema endócrino e com isso regular a sua produção de testosterona também. Então o aspecto número 1 da alimentação é jejum intermitente. Você pode também tomar um suco verde de manhã, ao invés de tomar um café da manhã, você toma um suco verde com água, couve, alface, gengibre, pimenta, você pode botar vários elementos aí e isso vai aumentar muito os seus níveis de testosterona também. Tá bom? O outro aspecto é a gordura. Você tem que ingerir gordura. As pessoas hoje em dia têm medo de comer gordura. A gordura três tipos de gordura essenciais para a sua produção de testosterona. Quais são elas? Gordura saturada, gordura ômega 3 e gordura monoinsaturada.
Gordura saturada. Me dê exemplos, Dr. Vitor. Eu vou te dar. Banha de porco. Banha de porco é uma excelente fonte de gordura saturada. Outra fonte bem importante de gordura saturada, óleo de coco. Então, gordura saturada, você ingerindo óleo de coco e banha de porco, você já vai estar muito bem nutrido com gordura saturada. Outra fonte bem importante também é a manteiga. Então, manteiga, óleo de coco e banha de porco são excelentes fontes. Gorduras ômega 3. Como é que você vai ingerir ômega 3? Você pode ingerir na forma de suplemento, pode ingerir também na forma de peixes, não peixes de criadouros, mas peixes pescados em águas geladas, profundas. E além disso, você pode ingerir ômega 3 através de óleo de chia, óleo de linhaça, isso também são excelentes fontes de ômega 3. Além disso, gorduras monoinsaturadas. Quais são as fontes de gorduras monoinsaturadas? Eu vou dizer para vocês: abacate, amêndoas e azeite extra virgem. Então, abacate, amêndoas, nozes, castanhas e azeite extra virgem são excelentes fontes de gorduras monoinsaturadas para que você possa ter uma boa produção de testosterona. Então, jejum intermitente, ingestão adequada de gorduras e ingestão adequada de colesterol, é isso mesmo. As pessoas que usam remédios que bloqueiam a produção de colesterol, como as estatinas, têm menores níveis de todos os hormônios sexuais, inclusive a testosterona. Então a melhor forma de você aumentar os níveis de testosterona é ingerindo colesterol com qualidade e não usando esses remédios que bloqueiam o colesterol seu. Como é que você vai fazer? Que alimentos são ricos em colesterol? Gema de ovo, uma excelente fonte de colesterol, você pode ingerir, principalmente o ovo caipira. Peixe, também é uma excelente fonte de colesterol. E também o frango orgânico, alimentos de origem animal, geralmente são ricos em colesterol, são muito benéficos para a sua saúde. Agora, o segundo aspecto bem importante para você produzir testosterona é o aspecto mental. Como assim o aspecto mental? As pessoas acham que o seu estado mental, como você se sente no momento, determina como você se comporta, como é que você se comporta em forma de linguagem corporal. O telefone está tocando, mas enfim. Como é que você se comporta em relação à linguagem corporal, em relação à sua postura, em relação à sua forma de andar, à sua forma de falar. Isso também realmente a sua forma de pensar determina como você se comporta fisicamente. Mas o inverso também é verdadeiro, ou seja, se você começar a se comportar de uma forma confiante, se você, por exemplo, fizer uma posição de poder, levantar os braços, fazer assim, você ficando dessa forma, você vai determinar, ou se você sorrir, só o fato de você sorrir por algum tempo, você já vai ficar mais feliz, mais otimista. Então, como você faz fisicamente vai determinar como você se sente mentalmente. Então, fizeram um estudo em Harvard e observaram que você fazendo posição de poder, assim, durante 2 minutos, ocorreu um aumento significante nos níveis de testosterona. Então, a posição de poder, a linguagem corporal é fundamental para você produzir mais testosterona. Serve tanto para o homem quanto para a mulher. E um outro aspecto mental bem fundamental é o nível de cortisol. Como é que você controla o cortisol, que é o hormônio do estresse? Quanto maior o nível de cortisol, menor o seu nível de testosterona. E o oposto é verdadeiro também. Quanto maior o nível de testosterona, menos estressado você está. Então, pessoas que trabalham o tempo todo, não descansam nunca, têm privação do sono, geralmente tem um nível de cortisol lá em cima. E aí, por consequência, tem um nível de testosterona lá embaixo.